Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa aula vai ser gravada para os alunos dos segundos anos, tá? E hoje a aula é de ciências e nós vamos falar sobre o planeta. E esse bimestre nós vamos falar sobre o universo. O que faz parte do universo? Planetas, estrelas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os seres que existem na Terra, planeta Terra. Então, nós temos aqui, ó, os seres que são vivos, que nós já aprendemos lá no primeiro ano. E nós sabemos que os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem, quer dizer, eles têm filhos e depois morrem. Aí começa um novo ciclo. Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, olha aqui, uns animais são seres vivos. Aqui só tá as patas, ó. Aí nós vamos imaginar que animal é esse aí, tá? Aí tem aqui, ó, árvores são seres vivos. Os humanos são seres vivos, tá? Então, tem uma infinidade de seres que são vivos, que são seres animados, que nós falamos. E temos também ser que não é vivo. Exemplo, o relógio não é ser vivo, ele é um objeto. Carro é objeto, livro, avião. A água, ela é um ser da natureza, tá? Mas ela também não tem vida, não, própria não, tá? As montanhas, o sol, a lua, a cachoeira, tá? O ser vivo precisa disso aqui, ó, para sobreviver, né? Da água, da luz do sol, tudo. Mas eles são seres que não têm vida, são seres da natureza, tá? E nós sabemos que os antigos, eles usavam o sol para medir o tempo. Vocês sabiam disso? Nossa, eu acho que aqui tem um vídeo pra gente ver sobre isso. Não sei se vocês já sabiam. Vamos ver se dá pra gente assistir? Oi, oi, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. O assunto desta aula é a posição aparente do Sol. Vamos lá? Você já reparou que no decorrer do dia o Sol muda de posição no céu? O fato de o Sol aparecer de um lado da Terra e depois desaparecer do lado oposto, ou seja, o lado contrário, permite-nos ver o Sol e descrever o movimento no espaço, de leste para oeste, mudando a sua posição no decorrer do dia. Veja nessa imagem que no comecinho do dia, o Sol está do lado leste, na sua nascente, ou seja, o Sol está nascendo. No decorrer do dia, o Sol vai mudando de posição. Quando chega no final do dia, o Sol vai se pôr, ou seja, do seu lado poente, o Sol vai se pôr do lado oeste. Veja com bastante atenção essa figura. No decorrer do dia, a posição do Sol no céu fica diferente, sendo possível a produção de sombras pela luz do Sol, que também mudam de acordo com as mudanças do Sol. Veja. Nestas imagens, nós temos um exemplo de uma praia. Alguém chegou na praia e colocou o seu sombreiro e estendeu uma canga. Com a luz do sol refletida neste objeto, ou seja, no sombreiro, ele produziu uma sombra. Mas com o passar do tempo, olha como esta sombra foi se modificando. Até chegar nessa terceira figura, onde vemos que a sombra já está do seu lado oposto. Isto aconteceu devido ao movimento do Sol
no decorrer do dia. Por que será que isso acontece? A luz do sol ilumina os corpos. Atrás de um corpo opaco forma-se a sombra. Mas o que é um corpo opaco? Um corpo opaco é aquilo que não permite a passagem de luz, ou seja, que não é transparente. Nesta imagem abaixo, nós temos sombra de pessoas. A luz do sol iluminou as pessoas, e esse corpo opaco formou a sombra das pessoas na calçada. Isso aconteceu porque as pessoas não têm corpos transparentes, ou seja, não permitem a passagem de luz. À medida que o sol mudou de posição no céu, a posição e o formato da sombra também mudam. Veja nessa imagem este coqueiro. Às 7h30 da manhã, observe como está a sombra do coqueiro. Já às 10h30 da manhã, a sombra já está um pouquinho diferente na sua posição. Veja. Com o passar do tempo, esta sombra vai se modificando ainda mais. Quando chega no período da tarde, observe nas próximas imagens como ela fica. Às 13h30 da tarde, veja o quanto essa sombra já se modificou. Agora observe às 15h30. A sombra já está do seu lado oposto. Isso aconteceu devido ao movimento do sol. A luz do sol ilumina o coqueiro, que não é um corpo transparente. Devido a isso, forma-se a sombra do coqueiro no decorrer de todo o dia. Você já ouviu falar de relógio de sol? Não? Vamos ver o que é isso? Observe nessa figura que temos o sol refletindo sobre este objeto. Este objeto tem essa haste no centro e essa haste forma uma sombra. Este é o relógio de sol. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Os mais antigos relógios de sol que se tem notícia são os gigantescos obeliscos egípcios, datados a 3.500 anos antes de Cristo em sua construção. Funcionavam como grandes relógios de sol em lugares públicos. A figura mostra um obelisco. A luz do sol reflete neste objeto, que é um corpo opaco, e a sua sombra vai se modificando durante o dia. Assim os egípcios viam o passar do tempo. Com o passar do tempo, foram criando novos métodos para se usarem o relógio de sol. Veja este outro exemplo, que fizeram já um círculo com algumas marcas. Essas marcas são os períodos do dia. A cada vez que o sol se movimentava no céu, ele também modificava a sombra, e as pessoas começavam a ter noção do tempo que ia passando, de acordo com que a sombra ia se modificando nas marcas desse relógio de sol. Veja estes exemplos de vários relógios de sol que foram registrados. A sua sombra ia marcando a passagem do tempo. Esta foi a primeira maneira encontrada pelos egípcios de marcar a passagem do tempo, usando o relógio de sol. Sabia que você também pode construir um relógio de sol? Sério! Você pode pesquisar neste exemplo que a tia Aline colocou para vocês aí. Coloquei o exemplo deste site, Por Aí de Barra. O relógio de
sol vai ficar para outra aula, tá? Que nós vamos fazer outro dia. Minimizar. E bora lá, olha aqui. Agora que nós já assistimos, nós vamos desenhar no caderno, no seu caderno, embaixo aí do seu cabeçalho, o sol nascendo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Faz bem bonito, pinta, tá? O sol nascendo lá no meio das montanhas, lá na natureza. Pode colocar florzinha aqui, pode colocar passarinhos voando, o que você quiser, tá? Mas contanto que o sol esteja nascendo. E depois você vai desenhar o sol ao meio-dia, tá? Você vai desenhar aí o sol ao meio-dia, ó. Ele tá bem alto, tá? Aí esse é um exemplo. Você desenha conforme você quiser, tá? Do seu jeito. E para finalizar, você vai desenhar o sol se pondo. O sol se pondo, olha lá, o céu fica meio alaranjado. No meio do dia ele está bem azul. E aqui ele está amarelinho, quando está começando a nascer, tá? Essa é a atividade do dia. Se precisar, você volta o vídeo e assiste de novo, certo? Bom final de semana para vocês!